pessoal, nós vamos nessa aula falar sobre a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente. Essa segunda lei de Mendel, ela tem muito a ver com o que nós já falamos da primeira lei de Mendel. A primeira lei, nós trabalhamos apenas com um par de alelos, de genes alelos. A segunda lei de Mendel, nós vamos trabalhar com dois ou mais pares de genes. Então, Mendel, além de estudar as características fenotípicas da ervilha em um par de genes, Mendel estudou a transmissão com duas ou mais características. Então, ele teve a ideia de estudá-las simultaneamente para observar como seria o comportamento dessas características numa mesma situação. Para a nossa aula, nós vamos utilizar as características da cor da semente, que o dominante é o amarelo e o verde é a característica recessiva, e também a textura da casca da semente, que o dominante seria a lisa e a recessiva seria a rugosa. Nessa perspectiva, Mendel partiu de um cruzamento de parentais com as sementes com características, uma delas com características totalmente dominantes e a outra recessivas. Portanto, uma das plantas produzia ervilha amarela e lisa e a outra tinha características verde rugosa. Ao fazer esse cruzamento, ele observou que na geração formada, chamada de geração F1, todas as ervilhas apresentavam a coloração amarela, dominante, e a textura lisa, também dominante. O que Mendel fez? Ele pegou essa planta que produzia esse tipo de semente e promoveu a autofecundação. Essa autofecundação gerou a chamada geração F2. Na geração F2, ele observou uma proporção entre as sementes originadas. Essa proporção, ela tinha 9 a cada 16 sementes tinha as duas características dominantes, portanto, amarela e lisa. 3 em 16, amarela rugosa, uma dominante e a outra recessiva. Ele observou que aquela que tinha a característica da cor recessiva e a característica da textura dominante também aparecia em 3,16, portanto verde lisa. E aqui a semente que tinha as duas características recessivas, verde e rugosa, aparecia na proporção 1:16. Sendo assim, a gente consegue observar o que Mendel fez nessa imagem. Nós temos aqui o cruzamento da geração parental, com características amarelo liso, verde rugosa, plantas puras, gerou, através do seu cruzamento, a F1, com híbridos para a cor e também para a textura. Ao realizar o cruzamento entre esses organismos, ele obteve essa proporção que nós acabamos de falar, 9, 3, 3, 1. Então, com base nos experimentos, Mendel começou a acreditar que na formação dos gametas, os alelos, que ele não entendia ainda como alelo, mas como fatores, esses fatores que indicavam a coloração, eles se segregavam, eles se separavam de uma maneira independente em relação aos alelos que condicionam, que determinam a forma da semente. Portanto, aqui nós vamos utilizar a letra V para a cor, o Vzão dominante, Vzinho recessivo. Como aquela semente era heterozigota, ela teria o genótipo Vzão Vzinho. Então,
os alelos Vzão-Vzinho se segregariam de forma independente em relação ao Rzão-Rzinho, Rzão semente lisa e Rzinho semente rugosa. Dessa maneira, uma planta duplo heterozigota formaria, pensando e levando em consideração a hipótese da segregação independente, quatro tipos de gametas. Repare, se a segregação é independente, quando eu tenho o alelo Vzão, ele pode se combinar com o Rzão ou com o Rzinho. Então, nós temos essa possibilidade e essa possibilidade. Já o Vzinho pode se combinar com o Rzão ou se combinar com o Rzinho. Temos essas duas possibilidades. Então, Mendel, pensando na segregação dos alelos, entendia essa propriedade, essa capacidade de formar gametas de forma independente. Então ele concluiu que a segregação dos fatores para duas ou mais características era um princípio que ocorria em todo o tipo de cruzamento, seguindo o que ele propôs. Ele estudou mais de 7 características das ervilhas, e quando ele realizava esses cruzamentos, ele observava que para as outras características seguia o mesmo padrão. Então, a partir disso, ele denominou que esse princípio seria a segunda lei da herança, ou a lei da segregação independente, o que nós hoje chamamos de segunda lei de Mendel. Então, os fatores, segundo ele, os fatores para duas ou mais características segregam-se no híbrido, no heterozigoto, distribuindo-se independentemente para os gametas onde se combinam ao acaso. Então, a partir do processo de que eu já tenho os gametas, na fecundação, a junção desses gametas ocorrerá ao acaso, e isso acaba sendo extremamente relevante no aumento da variabilidade genética. Então, essa proporção que nós vimos 9:3:3:1 nada mais é do que um entendimento do que nós já vimos lá na primeira lei de Mendel e aplicar. Quando nós tínhamos na primeira lei de Mendel a análise de um indivíduo, do cruzamento de dois indivíduos heterozigotos, nós tínhamos a proporção de 3:1, 3 dominantes para um recessivo. Se nós estamos agora discutindo dois pares e eles têm segregação independente, se nós lembrarmos que aquelas estruturas que se segregam independentemente, nós aplicamos a regra da multiplicação. Então eu posso multiplicar também a proporção 3:1. 3:1 com 3:1, se nós aplicarmos a multiplicação, vamos aplicar a distributiva, nós vamos ter 3 vezes 3, 9, 3 vezes 1, 3, 1 vezes 3, 3 e 1 vezes 1, 1, que vai nos levar a esse resultado de uma proporção 9:3:3:1. O que a gente observa nessa imagem? Repare, a geração parental que Mendel utilizou, os gametas por elas formados, e a combinação deles levou à formação da geração F1, duplo heterozigota. Aqui os gametas, as possibilidades de gametas de um organismo e de outro organismo. Quando nós temos o cruzamento, nós vamos ter 9 organismos com a característica dominante para os dois genes, então 9 em 16, 3 indivíduos com a característica dominante para a cor e recessiva para a textura, 3 em 16, nós vamos ter três estruturas, 3 sementes com características recessiva para a cor e dominante para a textura, 3 em 16, e uma semente com a característica recessiva para as duas, tanto para o verde quanto para a característica rugosa, para a característica da textura. É importante, para que a gente tenha a discussão da lei da segregação independente, da segunda lei de Mendel, entender o número de gametas que são formados. Nós vamos
partir de uma expressão matemática 2 elevado a n. O n vai representar o número de pares de alelos lá no genótipo do organismo que tem a sua característica ser heterozigoto. Então, nessa imagem, nós conseguimos observar. Vamos pegar esse exemplo: um organismo que tenha dois pares de genes e ele tem os dois pares são heterozigóticos. Portanto, se eu tenho dois pares heterozigóticos, o meu número n será 2. Aplicando, substituindo n por 2, nós vamos ter 2 elevado a 2, que nos dá o valor de 4. Portanto, nós teremos 4 tipos de gametas. Teremos o gameta, olha lá, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Então, 4 tipos de gameta, porque nós temos dois pares heterozigóticos. Essa segunda lei de Mendel nos traz o conceito de interação gênica. A interação gênica ela vai ocorrer no momento que nós tivermos dois ou mais genes interagindo e controlando apenas uma característica. Não há necessidade desse gene estar no mesmo cromossomo, eles podem estar em cromossomos diferentes, em cromossomos distintos. Mas é interessante nós analisarmos que essas características da interação gênica, elas não obedecem às proporções mendelianas que nós vimos. Aquela, por exemplo, com dois pares que terá uma proporção 9:3:3:1. Então nós vamos exemplificar com alguns casos. A interação gênica simples, nós observamos essa interação na forma das cristas de galináceos. Nós vamos ter 4 formatos: o formato rosa, o formato ervilha, o formato nós e o formato simples. Quando o organismo tem o gene dominante ESão, isso vai determinar a crista ervilha, o ESão, e ele vai ter para o R o recessivo. Quando o indivíduo tem o gene dominante Rzão, mais para o gene E ele tem o recessivo, nós vamos ter a crista rosa. Quando o indivíduo tiver a presença dos dois genes dominantes, tanto E quanto R, ele vai ter a crista do tipo nós. Agora, se o organismo tiver somente genes recessivos, nenhum dominante para os pares, ele vai ter a crista simples, terá a crista simples. Então nós conseguimos observar dessa maneira: gene dominante R, recessivo E, crista rosa. Olha lá, R rosa. Se ele tiver só o dominante para o E e o recessivo para o R, E ervilha. Os dois dominantes, crista nós, e somente recessivos, bem simples, ó, somente recessivos, crista simples. Então nós conseguimos observar o formato, ó, crista ervilha, crista rosa, crista nós e a crista simples. Outro caso é a epistasia. A epistasia é um tipo de interação que tem como característica ser condicionada por dois ou mais genes alelos, porém um desses alelos vai impedir a manifestação do outro. O gene que impede, que inibe a manifestação, nós chamamos de epistático. Ele pode ser dominante ou pode ser recessivo. Quando o outro gene que é inibido, nós chamamos de hipostático. Então, se o gene epistático é dominante, então ele pode ser em dose simples ou em dose dupla, nós falamos que é uma epistasia dominante. Porém, se o gene epistático ele é o recessivo, só teremos a manifestação se ele estiver em duplo recessivo. Nós dizemos que é uma epistasia recessiva. Um exemplo disso é o que nós observamos na plumagem de aves. Nós temos um gene dominante, Czão,
que ele manifesta cor, permite que as penas tenham cor. O gene Czinho determina a plumagem branca. O gene Isão é epistático, ele impede a manifestação do gene C. Portanto, o indivíduo que apresente o gene dominante isão, nem nós não vamos nem nos importar com o que aparece no gene C, porque necessariamente essa ave será branca. Já o indivíduo que apresenta o duplo izinho, nós vamos aí depender do que aparece no gene C. Se tiver Czão, ótimo, terá coloração. Se não tiver, se for Czinho, nós não vamos ter a manifestação da cor. Então nós conseguimos observar isso, ó. Se eu tenho o gene isão e o Czão, branco. Isão, Czinho, também branco. Se for izinho, repare, o izinho permite a manifestação, ele não inibe. Portanto, se tiver Czão, plumagem colorida. Izinho, Czinho, plumagem branca, porque o izinho permite a manifestação da cor. Porém, o alelo do C, nós vamos ter que ela já determina a plumagem branca. Então aqui nós observamos a imagem de aves com plumagem colorida e com plumagem branca. E para finalizar, a herança quantitativa, também chamada de herança poligênica. Na herança quantitativa, nós vamos ter uma diferença, ela é um caso extremamente particular de interação gênica, que nós vamos observar uma transição lenta e gradual entre as variações que nós temos de fenótipo. Nós não vamos ter variações extremas, como uma plumagem colorida e uma branca, mas nós vamos ter uma mudança gradativa. Vamos observar que os genes eles têm a característica de ter um efeito aditivo. Nós chamamos isso de poligenes. É uma característica extremamente comum quando nós observamos na natureza, nos organismos. Isso é utilizado, o estudo é utilizado, por exemplo, para verificar como é a distribuição do peso do gado. Nós vamos promover então cruzamentos com organismos que vão levar a ter um rendimento maior. Quando você vai produzir vegetais como o milho, que tipo de variedade que tem a característica genética que vai levar a ter um tamanho maior da espiga, um acúmulo maior de amido. Enfim, são vários as utilidades do estudo da herança quantitativa. Na espécie humana, nós podemos aplicar isso na estatura, na coloração da pele e em outros casos. Falando da coloração, da pigmentação da pele, um estudo que foi desenvolvido por Davenport em 1913, ele acreditava que a coloração, que o acúmulo de melanina na pele estava sob comando de dois pares de genes. Esses dois pares de genes seriam o gene A e o gene B, que não existiria dominância entre eles, mas eles contribuiriam da mesma maneira na produção do pigmento melanina. Então, o gene dominante ele produziria um aumento da melanina. Então, dessa maneira, nós teríamos 5 fenótipos, 5 tonalidades de cor, desde um organismo que teria os 4 genes dominantes até aquele indivíduo sem nenhum gene dominante. Então, o indivíduo com os 4 genes dominantes seria o negro. O indivíduo com 3 genes dominantes, 3 alelos dominantes, seria o mulato escuro. Com 2 alelos, o que ele chamava de mulato médio. Com um mulato claro, e sem nenhum gene dominante, seria a coloração branca. Então repare, os extremos sem nenhum gene e com todos os alelos dominantes, 1 em 16. Aquele que apresenta um alelo dominante ou 3 alelos dominantes,
apresenta uma proporção de 4 em 16, e aquele intermediário que tem os dois apresenta uma frequência de 6 em 16. Isso quebra com aquela proporção mendeliana de 9, 3, 3, 1. Também nós podemos observar isso na pigmentação dos olhos. Estudando isso na genética, a gente acaba muitas vezes colocando de uma maneira um tanto quanto equivocada, acreditando que a herança da coloração dos olhos é uma herança mendeliana simples, de um único par de genes, que nós falamos olhos claros e olhos escuros. Mas se nós notarmos, há uma grande variedade na coloração dos olhos, e isso também seria uma herança poligênica. A quantidade também de melanina, o padrão que é apresentado nos olhos tem uma grande variação. Então nós teríamos aqui um caso em que apresenta quatro alelos dominantes, o castanho escuro, três, um castanho médio, dois alelos, o castanho claro, um alelo, o verde, e nenhum alelo, o azul. Então nessa imagem a gente consegue observar a gama de características de pigmentação dos olhos, uma grande variedade. E finalmente, para que a gente consiga interpretar isso matematicamente, eh, nós temos essa distribuição quantitativa dos fenótipos, nos traz graficamente a curva chamada normal ou curva de Gauss. O número de fenótipos que podem ser encontrados em um caso de herança poligênica depende do número de pares de alelos envolvidos, que nós chamamos de N. Então nós temos aí o número de fenótipos 2N mais 1. Se nós pegarmos uma característica que tem dois pares, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. É o que nós observamos na pigmentação da pele. A característica, os estudos acreditam que são dois pares de genes. Então nós teremos 5 fenótipos: fenótipo negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco. Se uma característica tem 3 pares de alelos, nós vamos ter 7 fenótipos distintos, e assim em diante. E repare que a frequência dos fenótipos extremos também vai levar em consideração a uma fórmula, que é 1 sobre 4N. Se nós pensarmos novamente na pigmentação da pele, que nós temos quatro, quatro estruturas, né? Nós vamos ver 1 sobre 4 vezes 4, que será 16. Então repare aqui na proporção, ó. O negro, 1 em 16. Mulato escuro, 4 em 16. Mulato médio, 6 em 16. Mulato claro, 4 em 16, e branco 1 em 16. Se nós formos observar, isso nos dá uma curva, que é a curva de Gauss, a curva normal. Os extremos em menor quantidade e o fenótipo intermediário apresenta-se como a maior frequência. Isso nos mostra, trazendo de uma forma bem clara o entendimento de que é um gene aditivo. Beleza, pessoal? Na descrição do vídeo eu deixarei o link para que vocês possam acompanhar essa aula, que está disponível lá no Prezi. Valeu, um abraço.